Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus. Quero falar aqui um pouquinho sobre uma carta que está escrita pelo apóstolo Paulo, enviada a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, a epígrafe do texto diz assim: a impiedade dos últimos dias. Nós temos vivido realmente a impiedade dos últimos dias mesmo. Eu gostaria de meditar com você nesse vídeo. Se você puder, aí depois você deixa seu like aí, deixa seu, se inscreva no canal, deixa aí seu joinha para que o nosso canal venha crescer, amém? Então vamos lá. A impiedade dos últimos dias, tempos difíceis. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Amém. Até aqui tudo bem, né? Vamos meditar um pouco sobre isso. Hoje de manhã, pela manhã, pregando na rádio, e eu estava aqui na rádio, na nossa rádio, pregando uma palavra com o pastor Renato, e eu cheguei numa conclusão muito forte, que nos últimos dias as pessoas estavam blasfemando muito acerca da palavra de Deus e de Jesus. Há poucos dias atrás apareceu aí uma blasfêmia na televisão, blasfêmia mesmo, muito forte, mas deixa isso para lá. Nós sabemos que os blasfemadores não entrarão no reino do céu. Aquele que duvida de Deus, duvida do Espírito Santo, ele não tem parte com Deus. Queridos, nós estamos vivendo esses dias agora de dias difíceis, dias de muita luta, muitas dificuldades, perseguições, lutas financeiras, lutas de todas as formas. Mas agora, para completar, ainda chegou outra luta ainda, chamada coronavírus. Não tem como não falar desta enfermidade que está atormentando a população, a nação e o povo. Amém? Então, eu gostaria de falar com você a respeito disso. A impiedade dos últimos dias. Está na Bíblia que tudo que está acontecendo agora são coisas que já estão ocasionadas para os últimos dias. A impiedade dos últimos dias. Então eu e você, que somos de Deus, que temos Jesus no coração, que estamos buscando a presença de Deus, devemos anunciar o Evangelho agora, porque os tempos estão difíceis e vai ficar mais difícil ainda se nós não buscarmos a Deus. Queridos, o texto diz que os homens se tornaram amantes de si mesmo. Eles se tornaram amantes de si mesmo e abandonaram a causa da fé. Nós temos visto, muitos estão abandonando a fé por qualquer coisa. Alguns deixam de ir na igreja por causa do trabalho, outros deixam de ir na igreja porque arrumou um emprego melhor, vai embora daqui. Outros não querem mais ouvir a mensagem porque já acha que sabe tudo e não precisa mais ouvir o pastor, porque já é amante de si mesmo. Nós não devemos nos tornarmos amantes de nós mesmos. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que criou céus e terra, criou tudo que nós vemos, tudo que nós respiramos, tudo que nós temos. Foi Deus quem criou para nós, para nos dar a liberdade de estarmos aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfemadores, desobedientes aos pais e mães. Hoje a maioria dos filhos hoje não obedece aos pais. Muitos não querem obedecer pai, não querem obedecer mãe, não é? E aqui está falando sobre os amantes de si mesmo. Tem gente tornando amante de si mesmo. Olha, uma das coisas mais perigosas que o ser humano ele pode atravessar é quando ele se torna amante de si mesmo, a ponto de não aceitar a palavra de Deus, a ponto de não aceitar a vontade do Senhor para a vida dele. Querido, a Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos clamar a Deus a todo tempo. Querido, hoje nós vimos aqui na rua da nossa cidade a ambulância passando, agora à tarde, agora há pouco, a ambulância passando, carro de som, agente da vigilância sanitária, junto com o carro de som, trabalhando. Tudo isso, querido, em prol da nossa saúde, em prol da nossa vida. Então nós devemos ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que as pessoas estão fazendo em prol da nossa nação. Tem médico, tem doutores, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, tem muita gente da autoridade aí envolvida para que tudo venha correr bem para nós. Mas, querido,
Isso tudo que está acontecendo é por causa da impiedade dos últimos dias. Tempos difíceis chegaram para mim, chegaram para você, chegaram para nós, mesmo que nós queremos aceitar isso ou não, o tempo chegou. Nós passamos o ano todo falando sobre a vinda de Jesus, estudando sobre isso, estudando na igreja, eu dando aula lá de teologia, dando aula na igreja sobre a escatologia, tempo futuro, tempo presente, o tempo passado, falando sobre a hermenêutica, a pentatêutica, a homilética, a arte da interpretação da pregação. Nós falamos tudo na igreja, dentro da escola de crescimento cristã, e muitos não foram estudar, muitos não foram aprender de graça. É de graça, não cobra nada para ensinar na nossa igreja. Eu estou falando para você que é membro da nossa igreja. Eu não falei o nome da nossa denominação até agora, não falei qual denominação nós somos. Nós somos da denominação chamada Jesus, que não tem placa. Logicamente nós temos sim uma igreja, nós temos uma denominação, que é a Igreja Evangélica Transcultural, mas no início até então eu não tinha falado o nome de igreja. Eu estou falando para você que é cristão, vá para a sua igreja, estude a palavra, ouça o seu pastor, veja o que ele está te orientando, o que ele está falando para você, porque é bíblico. O tempo está difícil por causa da impiedade dos últimos dias. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu quero ler esse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 17. Está escrito: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então teremos revelação. Querido, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Eu não sei porque, desde ontem eu estou falando muito desse versículo. É algo muito importante. Deus quer falar conosco através dessa passagem bíblica, desse versículo bíblico. Aqui na Bíblia diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, verso 20: e ao anjo, Apocalipse 3, 7, e ao anjo da igreja está escrito a Filadélfia, escrevo isso, diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Versículo 8: e eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amados, Apocalipse 3:20 também fala: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Em sua casa, e ele cearei e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Querido, é interessante porque nós estamos realmente vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E agora nós temos que buscar mais ainda a presença de Deus, ficar forte, firme nessa palavra. Essa é a devocional dessa tarde. Espero que você tenha gostado de ouvir e que Deus possa tocar no seu coração e que você venha abrir o seu entendimento para que a palavra de Deus seja boa, perfeita e agradável. Nosso lema desse grupo, desse canal: que diremos, pois nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até mais tarde, assim, se Deus permitir. Logo agora à noite, às 7:30 da noite, estarei pregando uma palavra ao vivo na nossa rádio, lá de Três Corações, aqui linkada aqui no Pernambuco. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.